Oi, gente, tudo bom? Bom, a gente está aqui novamente para mais um programa, New Entrevista, e hoje a gente tem o prazer de receber a Naila. Naila é a gestora executiva da organização com fins sociais Elo Apoio Social e Ambiental. A Elo já tem 21 anos de história na formação e na empregabilidade de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Oferece a eles uma possibilidade, né, de formação profissional de qualidade e oportunidades de estágio também, e ingresso também no mercado de trabalho. A Elo faz um trabalho realmente muito relevante. Eu conheço a Elo, eu já atuei, né, durante a pandemia como voluntária, e foi assim um prazer muito grande ver o trabalho que eles fazem e assim o comprometimento daqueles jovens, né, da equipe dos jovens, assim um trabalho muito bonito. E eu achei que valeria muito a pena vocês conhecer a Elo através da Naila, faz um trabalho muito bacana lá também, e tem tudo a ver também com a área que eu atuo, né? Vocês sabem que eu sou mentora de carreira, né? Orientadora vocacional, e é um assunto que eu acho muito assim apaixonante, um assunto que me interessa muito e sempre me interessou. Eu gosto de trazer as pessoas aqui que têm esse compromisso em buscar fazer o que amam, né? Independente de modismos ou de querer ganhar dinheiro, sucesso, porque tudo é atrelado ao nosso desejo de fazer aquilo que a gente ama. E quando a gente consegue fazer o que a gente ama, a gente faz com dedicação, faz bem feito e fica tudo certo. Minha primeira graduação foi Belas Artes, para desgosto dos pais e professores, mas eu faria tudo de novo. Foi só a primeira e foi super legal e valeu a pena. Então, eu acho que a gente deve permitir que o jovem conheça, tenha condições de fazer uma escolha consciente e fazer o que eles têm vontade de fazer, né? Para que escolher uma outra carreira que a princípio pode parecer super promissora, mas que a pessoa não tem afinidade, né? Acho que é uma tortura, né? Então, assim, Naila, vamos lá. Você agora está com a palavra. Seja super bem-vinda aqui nesse programa. Eu acho que a gente tem já essa afinidade para começar, né? Então, se apresenta aqui para a gente. Quem é a Naila? O que que a Naila faz na Elo? Primeiramente, é um prazer, Nil, estar aqui com você, poder estar dividindo um pouquinho da nossa história, né, da trajetória da Elo, com outras pessoas, né? Então, eu sou a Naila, né, sou formada em psicologia e comecei atuando aqui na Elo há mais ou menos uns 14 anos atrás, né, na Olha, função de psicóloga, e uhum, fazendo a colocação de adolescentes e jovens no mundo do trabalho e preparando esses jovens para tanto, né? Atualmente eu estou na gestão da instituição, a Elo, né, é uma instituição realmente assim com um trabalho encantador, né? Nós costumamos dizer assim que entra na Elo para sempre Elo, né? Não é à toa que hoje nós estamos conversando novamente. aham. E então é um prazer estar aqui, uma honra estar com você e estar podendo dividir um pouquinho, né, da nossa experiência com todas as pessoas que estão assistindo. Beleza, Nari, legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Elo, quando a Elo foi fundada, assim, onde funciona, quais são os objetivos, assim, a motivação também para a criação desse trabalho tão necessário. Certo. A Elo foi fundada em 2001 por um casal de engenheiros, Uhum. o seu Renault e a dona Marília, que na época tinham filhas adolescentes e tendo, né, a experiência de vida com as filhas, né, e podendo observar o entorno, né, quantos jovens, adolescentes a gente tinha, né, aqui em Curitiba e região metropolitana precisando de um auxílio, eles buscaram diversas formas de poder fazer a diferença, né, de Uhum. propor algo
que motivasse esses jovens e que desse oportunidade desses jovens conquistarem, né, os seus sonhos, os seus desejos e que pudessem ter formação para, né, para ir para ter oportunidades, né, Uhum, seja de trabalho, seja de vida, e que fossem, né, bons profissionais e boas pessoas também. uhum, Então, a Elo nasceu com um grupo de aproximadamente 15 jovens. Esses jovens, eles recebiam reforço escolar, né? E em parceria com amigos que tinham empresas, esses jovens, eles tinham momentos, assim, visitas técnicas dentro dessas empresas e entendiam um pouquinho do fluxo de trabalho, de possibilidades de profissões, e aí começou a surgir, então, vamos dizer assim, a Elo começou a se estruturar com a formação e capacitação de adolescentes e jovens em valores humanos e empregabilidade, uhum. né? Essa é a nossa missão, né? O nosso público-alvo são adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, e o nosso grande objetivo é, né, realizar a transformação social a partir da capacitação desses jovens. A história da Elo, a gente já impactou mais de 8 mil jovens, né? E hoje, né, nós temos projetos, principais projetos aí que a gente trabalha a formação de jovens e junto a gente também tem uma parte ambiental, né? Então esse foi o grande motivador de iniciar a Elo. É, a gente diz assim que a gente teve talvez a sorte de ter uma legislação que começou a vigorar, né, a partir ali de 2005, que é a lei da aprendizagem, né, que nos possibilitou utilizar essa legislação como meio também de acesso, né, e de possibilitar a formação, né, para o mundo do trabalho desses adolescentes e jovens. Uhum. Legal. Então, quer dizer que além da preocupação em inserir jovens, né, em situação de vulnerabilidade social, tem uma questão da com a preocupação com o meio ambiente também. O ambiente também faz parte desse escopo, né? Sim, isso desde o princípio, né? Uhum, A fundadora, a dona Marília, ela é engenheira química, né? Então ela sempre esteve voltada para a área ambiental. uhum, E a Elo, no início da Elo, né, a gente tinha uma área de ambiental que gerava recurso para os projetos sociais, né, fazendo o gerenciamento de resíduo, é, atuando em projetos, né, na área ambiental para sustentar, vamos dizer assim, os projetos sociais. Então, uhum, isso sempre teve no nosso DNA, e hoje nós uhum, temos um projeto aqui na Elo que é voltado para a área ambiental, que a gente faz a captação de equipamentos eletrônicos em desuso, uhum. e nós fazemos a destinação correta junto com uma empresa parceira desses equipamentos, e eles viram recurso para os projetos sociais da Elo também. Que interessante, não? Mas aí nessa questão só participam pessoas aí de Curitiba, né? Sim, sim, nesse É. momento é um projeto local, né? A Uhum, EMA é uma instituição local. Agora, com as facilidades aí, né, da tecnologia, a gente tem a possibilidade de atingir, né, outros estados e outros públicos, mas é um projeto local. E além disso também, né, além dessa questão dos equipamentos eletrônicos, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles fazem parte, né, do planejamento estratégico da Elo. Então, só uhum. com o nosso trabalho, a gente atinge 5 objetivos de desenvolvimento sustentável, desde da erradicação da pobreza, né, até educação de qualidade, crescimento digno e econômico. Então, dentro dos nossos projetos, a gente também trabalha questões de sustentabilidade, né? Desde o ambiental, do social e também a parte de governança.
Muito, muito legal, muito interessante. Queria que você falasse sobre os projetos da Elo. Quais são esses projetos? E também a equipe, né, Naila? Pelo que você falou aí, deve ter uma equipe grande. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Hoje a Elo, então, trabalha voltado para a formação dos jovens, né? São três grandes projetos, Uhum, né? O projeto Plantando Esperança, que a gente trabalha com a formação básica para o mundo do trabalho, uma formação inicial, onde os jovens que recebem essa formação, eles não estão vinculados a nenhuma empresa, né? uhum, Então, eles não têm vínculo empregatício com empresas, e eles estão nesse processo, assim, de autoconhecimento, né, de desenvolvimento de habilidades, de atitudes, para buscar oportunidades de trabalho, para buscar oportunidades de formação. Esses adolescentes normalmente têm idade entre 14 a 19 anos. uhum. É um projeto que ele acontece em 80 horas e os jovens recebem desde formação, né, a parte de autoconhecimento, formação mais comportamental, como formação mais técnica, inclusão digital, cidadania, empregabilidade, empreendedorismo. E a partir desse projeto, eles têm a possibilidade de entrar no projeto Jovens Iniciam uma formação dentro do programa de aprendizagem. Uma formação teórica, né, que é com a Elo, e a formação prática dentro das empresas que contratam. Atualmente, nós temos 300 jovens que são aprendizes e que recebem essa formação aqui na Elo. E é muito interessante, Nil, porque dentro desse projeto, plano de desenvolvimento individual, onde a gente trabalha, né, competências técnicas, competências comportamentais, e a gente faz todo um trabalho de análise dentro dessas competências e das avaliações de desempenho que são realizadas ao longo, né, do projeto, para que esse jovem ele saia da Elo realmente com uma estrutura, né, de formação, né, e que alavanca realmente, né, aí a vida desses jovens e abre muitas possibilidades e muitas visões aí de mundo. Então, Muito dentro de bem. uma linha cronológica, é o Plantando Ah, Esperança, primeiro, aham. o Plantando Futuro, que é o Elo Aprendiz, e agora a gente está com o Elo Estágio. Então, nós Sim. somos um centro integrador de estágio e fazemos, né, intermediação, então, com a Elo. Então, eu imagino, vendo esse monte de projetos aí grandes, né, tão abrangentes e com quantidade de horas assim, imensas, e fico imaginando na equipe também, né? Vocês têm que ter assim, uma equipe muito boa, com vários profissionais. Como é que é a equipe que cuida desses jovens aí? Certo, então, trabalhar no terceiro setor como propósito de vida também, e, Uhum, né, propósitos de vida similares ao propósito da Elo, né, que tenha valores semelhantes aos valores da Elo também, uhum, porque é um eterno, assim, se doar, né, e quando, sim, como você falou no início, né, quando a gente faz aquilo que a gente gosta e que a gente está alinhado com o propósito do lugar onde a gente trabalha, é, a, é muito mais certo, né, assertiva a nossa satisfação, né, uhum, com a nossa profissão e com o nosso trabalho. Então, a equipe da Elo, hoje nós temos equipe, todos somos registrados, né, temos uma equipe CLT e temos a equipe de voluntários também, que uhum, são extremamente importantes, né, na perenidade da Elo, né, nas atividades da Elo. E hoje temos uma equipe multidisciplinar, né, desde psicólogos, assistentes sociais, né, temos a parte administrativa, financeira. Então, somos em torno de 25 profissionais envolvidos com os projetos. é, vocês trabalham muito, não é? Porque nem é tanta gente assim, né? Mas assim, eu É, vejo que você não para, né? Você é super ocupada. Eu imagino que todos sejam tão dedicados
assim como você, né? Para fazer acontecer tanta coisa e lidar com tantos jovens, né? Quantos jovens, mais ou menos, a Elo já ajudou, assim, a encontrar o seu caminho de vida e profissional? Sim. Nós, assim, impactamos aproximadamente aí 8.000 jovens, mais de 8.000 jovens. Eu acredito que esse ano a gente já ultrapassou esse número. Aham. E, e falando em jovens, né? Mas quando eu falo assim que eu trabalho um jovem, eu trabalho, não trabalho só ele, né? Eu trabalho a família dele, eu trabalho Sim. o círculo, né, ali de social daquele jovem. Aham. Então, o impacto do nosso trabalho é realmente assim, é grandioso, né? Hoje Uhum. para nós é uma satisfação assim imensa entender que jovens que passaram pelos projetos da Elo hoje estão em cargos de liderança dentro de Uhum. empresas e que são elos realmente de transformação e hoje são, né, gestores de aprendizes e que realmente o nosso projeto foi assim talvez até um divisor de águas mesmo na vida daquela pessoa, né, daquele jovem. Com certeza é, né? Com certeza é. Eu atuo assim trabalhando individualmente, né, com esses jovens. Aliás, é muito bom trabalhar com essa garotada, né, que tem um horizonte assim pela frente, a cabecinha cheia de sonhos. Eu acho fascinante trabalhar com eles, né? Mas a gente impacta, sim. E a questão que você falou da família, né? Você não trabalha só com os jovens, trabalha com a família também, com tudo que eles trazem ali. E, de fato, né? A gente que trabalha com vocacional, com orientação vocacional, a família faz parte do processo também, né? Então, a gente acaba impactando mais pessoas, né? E é muito gratificante quando a gente vê o jovem, né, ascendendo profissionalmente, feliz e realizado por ter feito uma escolha legal e trabalhando a questão dos valores também, que é tão importante, né, Naila? Porque não é só você ser bem sucedido na sua carreira. É um todo, né? É um todo. O profissional precisa ter valores, precisa ter um trabalho que faça bem não só a ele, mas a comunidade, a todos que lidam com ele. E o produto final do trabalho dele também tem que ser importante, né? Tem que ser uma coisa significativa, né? Para toda, para a sociedade. Enfim, né? É um Uhum. trabalho realmente muito legal, né? Eu ainda vou ter o prazer de ver vocês pessoalmente quando eu for ao Sul. Fica no Com centro mesmo de certeza. Curitiba? Fica no centro de Curitiba. Isso, próximo aqui Uhum, ao Teatro Guaíra, né, que é um teatro bem sim. conhecido da cidade, Uhum. fica bem pertinho. Eu estive aí, mas ainda não existia Elo, não. Foi antes de 2000, do ano 2000, então tem muito tempo, né? Mas, assim, você falou em família, né? Na questão do alcance, né? Vocês têm com esse trabalho na família do jovem também. E a questão da influência, vocês vivenciam isso da família influenciar a escolha do jovem ou tentar influenciar, ou já tem uma ideia preconcebida assim, do que acha que o filho deveria fazer? Como é que é essa interferência da família, da escola, tem dos professores, dos tios, enfim, na vida do jovem? O jovem ainda precisa lidar com esses conflitos? Sim, sim. E quando a gente fala, né, em jovens em situação de vulnerabilidade social, Uhum, a busca normalmente ela vem pela oportunidade de trabalho, né? uhum, E muitas vezes os pais, além da oportunidade de trabalho, a oportunidade de ocupação para esse jovem, né? Então, tirar ele da rua, tirar ele de outras situações e colocar, né, dar uma ocupação para esse adolescente. E nesse sentido, né, a gente entende assim, muitas vezes a gente recebe esse jovem para realizar o cadastro aqui na Elo, né? Que a gente faz um cadastro e a gente faz uma primeira entrevista para conhecer um pouquinho a estrutura familiar desse jovem, para conhecer um pouquinho, né, dos anseios, das vontades, dos interesses dele,
para poder encaminhá-lo para uma oportunidade de trabalho. E muitas vezes nós nos deparamos aqui com um querer e uma vontade do pai nesse processo e não do jovem, né? E não do adolescente. E não é, vamos dizer assim, né? É um processo natural, né? Assim, eu como mãe também, nós temos anseios em relação à vida futura né, dos nossos filhos, e a gente tenta buscar o melhor, né? Ou talvez aquilo que a gente não teve, a gente tenta dar, né, direcionar os nossos filhos. E então, muitas vezes nós nos deparamos aqui com adolescentes e jovens que querem buscar uma carreira no esporte, vamos supor, e os pais querem que ele tenha, né, tenha uma experiência na área administrativa, né? E aí a gente tem um conflito. Então, quando isso acontece, quando isso fica, né, percebido pela equipe, né, a gente faz todo um trabalho de acompanhamento com esse familiar, no sentido de dizer o momento, né? Eu acredito que na nossa vida, a gente tem os momentos certos para as coisas acontecerem, e a gente percebe, assim, que quando é uma coisa imposta, né, quando é algo imposto, a probabilidade de não dar certo é muito grande, Poxa, né, porque não existe o querer, não existe o motivador, né, e também tem a questão, né, muitas vezes que os pais direcionam ou querem, né, direcionar aí a carreira dos seus filhos, às vezes para uma profissão que ela é mais bem vista, talvez, pela sociedade, né, a questão de glamour mesmo, né, daquela profissão. Então, isso também tem bastante, às vezes a gente passa por alguns conflitos nesse sentido, mas a gente trabalha muito assim com essa questão do momento, né, desse querer, desse responsável entender, né, o que é dele e o que é do filho dele, né, do que é, e ajustar, né, esses pontos. Eu acho que tudo é uma questão de ajuste, né, tem muitos pais que às vezes não se percebem fazendo, né, essas imposições e esses direcionamentos, então, é uma questão assim de clarear, de trazer, né, esse jovem como protagonista também da vida dele, né, de expor essas vontades, esses interesses, de demonstrar suas habilidades, né? Então, ainda existe, né? Ainda existe, mas eu vejo que isso tem diminuído bastante, assim, diminuiu bastante com a atualidade, assim, né? Né? Uns 12 anos atrás era bem diferente, né? Era uma coisa muito mais vontade dos pais do que de si próprio, né? Eu acho que sim. Eu acho até que antigamente as profissões tradicionais elas eram mais fortes, assim, né? Havia uma coisa assim, a área tecnológica, né, dá mais dinheiro, as pessoas, ou de saúde, medicina, enfim. Hoje em dia há uma diluição disso, né? As profissões mudaram muito os seus perfis e surgiram muitas profissões Sim. novas também no mercado, né? Eu acho que há uma desmistificação dessa coisa do tradicional, né? Quando eu fiz vestibular, isso aí foi na década de 70, 74, eu entrei na universidade, entrei muito novinha, com 16 anos, né, assim, mas, olha, tem tempo pra caramba. Então, naquela época era muito mais difícil, hoje não. As coisas evoluíram muito, houve uma revolução tecnológica na década de 90, né, que trouxe mudanças impressionantes, né? Por exemplo, Sim. uma profissão como designer, né, como design, antigamente você tinha todo aquele aparato,
né, de prancheta, de pincéis, de tintas, de papéis, de tudo que era tipo e qualidade, tudo importado, né? Assim, o departamento de arte era um lugar de criação, onde você mexia com tinta, fazia layout, tudo assim. O processo de criação era mais lento, era emocionante demais, né? Principalmente quando você estava ali horas, né? Virava o nanquim em cima, derramava. Era por emoção, acontecia um acidente. Hoje em dia, só é um problema, perde se você não salvou, né? Esse risco sempre houve. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que houve professores que foram extintas, houve professores que foram assim ressignificadas, e os profissionais precisaram se adaptar a essas profissões que foram ressignificadas, porque quem não se adaptou às inovações tecnológicas precisou sair do mercado, né, da sua área de interesse, fazer outra coisa qualquer, né? As pessoas antigamente tinham muito preconceito, né, com a questão do computador. Não, eu sou um artista, eu não vou criar no computador. A criação não é no computador, a criação é outro lance. O fazer é que mudou, a parte de execução é que mudou. Então, assim, todo profissional, Naila, que lida com a orientação, com a instituição que lida com isso, com a questão da orientação também de carreira, porque é isso, o profissional precisa estar muito antenado com relação a essas mudanças também. Então, é um trabalho incansável, não é só lidar com o jovem, não é só lidar com o pai, com a mãe, com os parceiros, né, que fala sobre isso, mas você também precisa estar antenado para você poder orientar, que são muitas mudanças o tempo inteiro. Antigamente era mais fácil, né? Era tudo muito bem divididinho, engenharia, medicina, engenharia química, era direito, enfermagem. Hoje não, é um espectro enorme de novas profissões que surgem e que desaparecem também. Como é que fica uma instituição como a ELO, os profissionais que trabalham nesse sentido? Como é que vocês fazem para Certo. advertir? A gente percebe que com toda essa revolução, né, você está antenado, conectado, né, às mudanças, às inovações, né, é muito importante e é essencial para a gente manter, né, a nossa empregabilidade, né? Então, como você falou, não está antenado, não, provavelmente você vai sair do mercado, né? Então, assim, isso é algo que a gente valoriza muito aqui dentro da Elo, né? Essa constante evolução, né? Eu não sei no momento, mas eu posso buscar conhecimento, então esse buscar, essa iniciativa, proatividade de ir atrás da formação, né? Hoje nós temos aí tantas possibilidades, né? De cursos online, gratuitos, não gratuitos, né? Então hoje a gente não existe mais desculpa, né? Para você não se atualizar, Uhum. né? Então a gente trabalha muito isso no jovem, né? Que a nossa evolução enquanto profissional, enquanto pessoa, ela está muito atrelada aos estudos, a buscar informação, a essa atualização, né? Então, eles são aqui na Elo a todo momento instigados, né, a ter esse olhar para o todo. E hoje a gente percebe assim que é muito importante você não ser só especialista em algo específico, né? Mas que você seja generalista, que você saiba um pouco, né, do todo, né? Então, você estar antenado, você poder ter a oportunidade de trazer uma solução, né? Às vezes que não é ligada diretamente à tua área, mas você ter essa possibilidade de transição também é muito importante. Então, a gente sempre traz essa questão aqui para os nossos jovens, né? Não se restringir ao básico, Uhum. né, que você faz, aquilo que você executa, ter essa entender o porquê que você executa aquela função,
mas buscar esse conhecimento do seu entorno, do que mais você pode fazer, do que mais seria interessante você se atualizar. Hoje o inglês que lá atrás era, né, era um diferencial, hoje Aham, não é mais um diferencial, né? sim. Então, assim, o que que você precisa ter para você se destacar, Uhum. né, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, e como você vai se destacar naquilo que você está buscando para você enquanto profissão, né? Então, assim, eu quero ser psicóloga, o que que eu tenho que fazer para me destacar nessa função, né? Uhum. É, almejo estar quero ser administrador de empresa e eu almejo estar lá né, como presidente da empresa. O que que eu preciso fazer para chegar lá, né? Uhum. Que habilidades eu tenho que ter, que competências que eu tenho que ter para chegar naquele local. Que eu posso, que eu ainda não consegui ou preciso desenvolver, buscar, ir atrás e estar né, nessa constante busca aí de aprender coisas novas, né? Eu acho que o novo nos motiva, né, e nos Uhum. traz aí novas possibilidades, novos alcances aí. Então, é isso que a gente sempre trabalha com os nossos jovens, é não E se acomodar. depois, pois é, não se acomodar. Não existe mais aquela coisa que existia até um tempo atrás de estou formado. Não existe mais Sim, o estou formado, né? Porque hoje você estuda continuamente, você faz isso. uma graduação ou duas, ou duas ou três, MBA, pode fazer o mestrado, um intercâmbio, não é? E as áreas se entrelaçam, se cruzam, e você tem que ter esse olhar mais sistêmico para tudo, não é? Sim. Porque as coisas mudam todos os dias, novos saberes aparecem, novas demandas aparecem, então o jovem precisa estar aberto para isso. Eu não sei se para os pais também isso é complicado. Como assim? Meu filho já é engenheiro, por que, que ele ele não para de estudar? Não é? Porque assim, há muito que estudar e até eu acho que você não está pronta, porque as mudanças são, são assim, muito grandes, né? E não vou dizer que é cruel, porque é gostoso. Eu amo estudar, então, para mim, é uma beleza, né? Assim, a gente atende diversas situações, né? A gente tem desde aqueles pais que encorajam e querem que seus filhos busquem, né? Até aqueles pais que falam assim, não adianta você estudar, não adianta você ir atrás, porque você não vai conseguir, né? Veja só, então, a gente já teve situações assim, dessa semana mesmo, né, de um depoimento de uma mãe que falou assim, olha, meu filho entrou na Elo e ele que me incentivou a buscar finalizar os meus estudos, a que eu me profissionalizasse, né, e buscasse crescimento profissional e tudo mais. Então, quem está, né, aí no mercado, eu acho que se ainda não entendeu, né, que essa constante necessidade de estudo, de formação, de conhecer coisas novas, de inovação, quem ainda não entendeu isso, acho que nem está no mercado mais, né? Porque Hum, hoje o mercado ele não vai reter uma pessoa que faz aquilo, né, estritamente aquela função, né? Hoje você tem que hum, hoje, né, pensando aí em soft skills, né, você trabalhar a questão de relacionamento, trabalhar a questão de cooperação, né, de buscar a solução. Então, o que é tão requisitado pelo mundo do trabalho, hoje não cabe uma pessoa que quer apenas estabilidade, né? Vou hum, entrar numa empresa e vou ficar só fazendo isso. Ou uhum. não preciso mais estudar, não preciso mais conhecer coisas novas. Então, acho que isso não cabe. A gente não tem situações, assim, para dizer, de familiares que os seus filhos estão já, por exemplo, no elo aprendiz, e que não reconheça isso,
né? A gente tem muita questão, assim, por serem adolescentes, os pais acharem, às vezes, é muita demanda, é muito trabalho, né? Mas, assim, na tentativa de poupar um pouco esse adolescente, mas não que não entendam que essa busca de conhecimento não seja importante, sabe? Uhum. E assim, hoje, né, dentro do que a gente tem de experiência, aqueles jovens que demonstram, né, atitude, que têm atitudes de, de buscar trazer né, as situações, os desafios para si, né, para trazer possibilidades de soluções, que trazem inovações, que compartilham né, dos seus conhecimentos, que compartilham, né, das suas experiências, a probabilidade desse jovem ser efetivado no final de um contrato de aprendizagem é muito grande, Uhum. né? Então, e o que que é isso, né? É essa busca de atualização, de Sim, evolução, bastante. de estar junto com a empresa, Uhum. de colocar em prática mesmo aquele Uhum. conhecimento que tem, Uhum. né? Então, isso O é. fato da ela estar num grande centro urbano como Curitiba e atender jovens também assim desse grande centro urbano também auxilia esse tipo de visão, né? Uma visão mais assim, mais que se coaduna mais com os tempos que a gente vive, né? O que eu percebo é isso. De fato, o jovem está inserido nesse grande centro urbano, com essa realidade diferente, né? Ajuda esse tipo de visão e de disposição também para a luta, né? Para arregaçar as mangas, estudar e se atualizar sempre, né? Tem partes do Brasil que ainda há uma reação, né, a esse tipo de coisa, né? Mas assim, por isso é que eu fico pensando, né? Eu acho que a atuação da Elo ela fica um pouco assim circunscrita a Curitiba, né? Quando a gente teve aquele programa que foi online durante a pandemia, eu achei legal porque assim me trouxe uma impressão de que poderia abranger, né? Eu não sei se seria possível, se vocês pensam nisso, né? Porque nós trabalhamos online, mas trabalhamos com os jovens aí de Curitiba. Há algum plano, algum projeto de se estender esse trabalho para outras realidades, outras regiões, de maneira online mesmo? Há esse pensamento? Uhum. A gente, assim, né, a pandemia, ela praticamente nos obrigou, realmente, né, Uhum, a trazer novas formas de trabalho, né, e para que os nossos projetos fossem mantidos, a gente, né, teve a oportunidade, então, de trabalhar no formato remoto, né, online. uhum, Mas o que eu queria antes comentar um pouquinho sobre a sua fala, Nil, hoje a gente atende aqui na Elo. Nós ficamos no centro de Curitiba e a gente trabalha com jovens de Curitiba e região metropolitana. E uhum. parece, assim, incrível, mas nós temos jovens que moram a 20 quilômetros da Elo e que nunca vieram para o centro de Curitiba. É mesmo? Sim, que no projeto, por exemplo, o projeto que você foi voluntária, que é o Plantando Esperança, que vieram participar desse projeto, e foi a primeira vez que eles pegaram um ônibus para vir até Curitiba. Caramba, Às vezes você não precisa estar, né? Às vezes numa região talvez mais distante, mais né? Mais interiorana, né? isso. Então você consegue. A gente tem essa realidade aqui também. E é muito bonito porque assim, basta você querer, né? Uhum. Basta você querer e buscar essas oportunidades. E quando eles vêm para cá, né, e que eles começam a fazer a formação, você abre um leque de oportunidades, né? Você amplia a visão de mundo desses jovens. Então, isso assim, é magnífico, assim, a gente
fica muito feliz de poder realmente alterar o nível de realidade de muitos jovens. E falando um pouquinho assim sobre a questão online, no ano foi 2020 e 2021 também, a gente teve algumas formações, cursos livres, que nós fizemos para, né, de forma online, e que daí várias pessoas participaram, várias regiões, né? A gente tem uma situação que, com alguns projetos em específico, a gente entende que o nosso alcance no formato presencial, ele é muito maior, Uhum. né? Porque eu estou trabalhando com adolescente, então, muitas vezes, à distância, eu não entendo, né, como que é a rotina dessa família, se naquele momento que ele está tendo aquela formação, ele está sozinho, se ele está com várias pessoas juntas ali, né, se ele está num quarto, se ele tem estrutura até a nível tecnológica mesmo. Então, Sim. quando a gente foi para online em função da pandemia, a gente teve Uhum. muita dificuldade de acesso, Uhum. né, de acesso a um celular que consiga, né, rodar uma plataforma de reuniões, né, online, dificuldade de acesso à internet. Uhum. Então, a gente tem alguns entraves aí nesse processo. Mas é sim uma possibilidade. Agora, com o Elo Estágio, a gente tem a possibilidade também de alcance um pouco maior do que Curitiba e região Uhum. metropolitana, né? Uhum. E se surgir oportunidades de repente, né, elaborar um curso, elaborar uma formação online, com certeza, a Elo é super aberta, né, Uhum. a novas possibilidades, e a gente entende que a gente também, né, enquanto instituição, precisa estar em constante atualização e entender Sim. qual que é a demanda, né, dos nossos jovens. Vamos torcer. Coisa boa tem que se espalhar por aí, né? Isso mesmo. Eu espero que Nai. essa oportunidade que a gente está tendo, né, dessa conversa já seja uma forma, né, das pessoas buscarem informações. Eu Uhum. acredito que, assim como a Elo, existem outras instituições, né, tão belas quanto e fazendo um trabalho tão bonito quanto, e Uhum. que as pessoas possam ter acesso, né, aí próximo das suas residências. Uhum. Isso aí. Agora, é um trabalho muito bonito, um trabalho que envolve muitas pessoas, e vocês atendem jovens sem recursos, né? Assim, financeiro. E é um trabalho muito grande. De onde vem, Naila, os recursos da Elo para continuar fazendo esse trabalho? Certo. Então, né, como uma organização social, nós, né, temos diferenças, né, com as empresas aí com as empresas, mas assim, a gente também precisa de recurso financeiro para sobreviver, né? Uhum. É, o, as formações aqui da Elo, elas são gratuitas para os adolescentes e jovens, né? O projeto Plantando Esperança, ele é um projeto que a gente trabalha muito assim, é, com apoiadores, com investidores, né, até empresas mesmo que buscam, às vezes, que buscam trabalhar com o social, né, apoiam o projeto e a gente consegue executar. Dentro da Elo, hoje a gente tem a possibilidade de captar recurso através do nosso trabalho, né? Então, a formação que a gente faz com os adolescentes aqui, no projeto Ela Aprendiz, ele é uma formação que ela pode ser cobrada uma taxa administrativa das empresas que contratam, Uhum. né? Sim. Então, essa é uma fonte de recurso nossa. A Uhum. gente tem um bazar aqui na Elo que a gente vende peças e esse, né, valor arrecadado vai para os projetos sociais. O Elo Estágio também, a gente tem a possibilidade de cobrar uma taxa pelo acompanhamento, né, desse estagiário. Uhum. Também é uma fonte de recurso.
o nosso projeto ambiental também, né? Então, a gente faz a coleta dos equipamentos eletrônicos e eles são revertidos em recurso para a instituição. Então, basicamente, assim, né? A gente tem essas pontes de recurso, além da questão, né, dos doadores, a gente tem um projeto de investidores sociais, então são empresas que mensalmente colaboram, né, com a formação dos jovens, é, então, né, os doadores, e a gente tem os voluntários, que também não é um recurso, vamos dizer assim, é uma força de trabalho, né, que nos possibilita ter, né, vários alcances aí, e que a gente não teria um custo com isso, né? Então, é assim que a gente sobrevive, né, de projetos digitais, que a Elo também se inscreve, e assim a gente capta recurso para investir, né, no social. Dentro do nosso site, Nil, que é eloapoio.org.br, a gente tem uma área de transparência, né? Então, essa sempre foi uma preocupação da Elo, né? Ser uma instituição séria, uma instituição do terceiro setor séria, e que trabalhe de forma transparente. Dentro do nosso site, ali a gente tem, então, essa aba, que tem todos os nossos relatórios anuais, as fontes de recurso, né, daquele ano, quanto a gente conseguiu captar e no que foi investido. E a Elo recebe uma auditoria externa também, uma vez por ano, que faz, né, faz o controle aí, né, de todas as entradas e saídas dos recursos que a gente recebe. Beleza, controlar isso tudo também não é mole não, hein? Muito bom. É uma ginástica, vamos dizer assim, mas é uma Imagina. ginástica gostosa, né? E quando a gente trabalha com propósito, né, tudo faz sentido e a gente não se cansa, né? A gente busca cada vez mais. Isso aí. Vou fazer o seguinte, eu vou depois printar páginas do site, né, para colocar, para entremear a nossa conversa, para as pessoas entenderem, né, irem lá e olharem também, fazer isso, tá bom? Naila, a gente já está conversando há quase uma hora. Vamos. Isso é rápido. Passa rápido, né? Conversa boa, passa rapidinho. Eu queria que a gente finalizasse com uma mensagem tua, né? Para os jovens, ou então para os pais, que eu acredito que seja a maioria da nossa audiência, né? O que você teria a dizer? Que recado que você teria para essas pessoas? Assim, né, eu sou uma amante, assim, né, do trabalho com o jovem. Eu acredito que nós, enquanto formadores, pais responsáveis, né, nós precisamos estar atentos, assim, com a nossa realidade, com a realidade dos nossos filhos, né? Quais são? O diálogo é muito importante nesse processo, né? Assim, de conhecer as vontades, né? Os interesses né? Dos nossos filhos, para que a gente possa, de forma muito saudável, né? Propiciar, né? E auxiliá-los nessa busca de uma profissão, de uma colocação profissional, né? Nesse processo todo é muito importante a gente entender o que é nosso, né? Quais são os nossos desejos e quais são os desejos dos nossos filhos. Eu sei que tem momentos assim que a gente não tem muita escolha, né? Mas a gente tem que batalhar para ter essa escolha, e entender que cada ser humano é único, né? Assim, a gente precisa entender as nossas individualidades e entender que as nossas expectativas, às vezes, não são as mesmas expectativas dos nossos filhos, Com né? certeza. E que isso faz toda a diferença nessa busca, né? E também na satisfação desse futuro profissional, né? Desse jovem
que vai ser, né, que está buscando aí essa, é, buscando essa direção, né? Hum, E então é isso, assim, de talvez ouvir mais, aham. entender mais, né? E falar menos, assim, né? Direcionar nos momentos certos, dar a direção, mas deixar que eles busquem também, né? É Sim, muito importante esse movimento deles em busca de, né? Às vezes a gente na ânsia fundamental. de não de poupá-los, a gente faz por eles, né? Mas os acertos e os erros, eles são importantes nessa construção toda. É difícil para os pais entenderem isso, né? Que os erros também fazem parte, né? É uma outra vida, né? A gente apenas gerou, mas é uma outra vida. E a gente Isso, precisa exercer esse desapego, né? Tem que ter esse isso. desapego. Aqui na Ela a gente trabalha muito assim, que os desafios, né, através dos desafios ou daqueles momentos que a gente acha que não era o momento que você esperava, é através dele que você vai ter oportunidade, né? Então, assim, ou eu tenho a possibilidade de olhar o lado ruim, ou eu tenho a possibilidade de olhar as grandes oportunidades que eu vou ter a partir desse erro, ou a partir dessa Uhum. situação, dessa dificuldade. Então, e eles precisam vivenciar, né? Os jovens, eles precisam vivenciar isso para entender, para sentir, né? E poder fazer diferente numa próxima oportunidade. Precisa criar musculatura emocional, né? Para lidar com as suas questões, né? Mas Isso isso tudo mesmo. é muito fascinante, né, Naiba? É muito fascinante. Olha só, eu te agradeço muito, né, por você ter aceito esse convite, né, para bater esse papo com a gente, né? E foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá bom? Meu, muito obrigado pela oportunidade, né, por essa uma hora aí de conversa, né, de um bate-papo assim bem leve, bem gostoso. Uhum. Quero dizer assim que a Elo, né, está nas redes sociais, né? Então, como você falou que vai colocar as nossas redes aí, eu fico à disposição de quem também está nos ouvindo, né? Se Tá. tiver dúvidas, se tiver interesse em buscar, né? De repente, não conheço na minha região, como que eu posso fazer para buscar? A Elo fica, né, à disposição, é só fazer contato com a gente. E gratidão, assim, por poder levar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento para várias pessoas e que essas pessoas possam aí se inspirar, Uhum. né, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E é isso aí, muito obrigada. Tá bom. Obrigada a você, tá? Beijo grande. Tchau, Sucesso para tchau. vocês. Obrigada. Tchau.